Olá pessoal, Luciano Matias, criador do canal Crypto Craziness. E numa reviravolta surpreendente nas eleições presidenciais da Argentina, o candidato pró-Bitcoin Javier Gerardo Milei emergiu forçando um segundo turno contra o atual ministro da Economia Sérgio Massa, que saiu vencedor no primeiro turno. Mas o que isso significa para o mercado cripto, principalmente na Argentina? Vou te contar, mas antes disso, se inscreve aqui no canal, ative o sininho das notificações, você será notificado e vamos lá. Bom, o candidato peronista Sérgio Massa, ministro da Economia, saiu vencedor do primeiro turno das eleições presidenciais argentinas, 6 pontos à frente do candidato pró-Bitcoin Javier Milei, com quem disputará o segundo turno no dia 19 de novembro desse ano. Com 98,5% das urnas apuradas, Massa ficou com 36,68% dos votos contra quase 30% de Milei. E apesar do Bitcoin ainda estar cerca de $30 mil, o Bitcoin sofreu uma queda considerável de preço no país. E apesar do Bitcoin estar por volta de $30 mil hoje, na Argentina a situação não está muito boa. E o Bitcoin está ficando cada vez mais caro. Pois é. Mas primeiro a gente precisa explicar um pouquinho o contexto do país. Entre os anos de 1932 a 1974, a economia da Argentina cresceu quase 5 vezes, mais ou menos 3,8% ao ano. A Argentina criou a maior classe média proporcional da América Latina. A Argentina já foi um dos países mais ricos do mundo. Por volta de 1913, a renda per capita atingia níveis mais altos do que a França e a Alemanha, e muito mais altos do que países como a Itália e a Espanha. Mas de 80 anos para cá, a economia degringolou e o peso argentino tem tido uma desvalorização exponencial desde então. E com tudo isso, a Argentina se transformou no único país rico do mundo a empobrecer. Existe hoje uma coisa na Argentina que é uma diversidade de dólares. E isso cria um clima de incerteza. Em meio a esse cenário adverso, os argentinos, como outros países do terceiro mundo, por exemplo, Venezuela, obviamente recorreram às criptomoedas, especialmente stablecoins, para conseguir superar a grande inflação que assola o país. Bom, em meio ao hype, à especulação, à incerteza, o preço do Bitcoin na Argentina, ele está sendo negociado em aproximadamente 33 milhões de pesos argentinos, segundo os dados da Ripple. Dessa forma, ele registrou uma queda de aproximadamente quase 12% nas últimas 24 horas, até o momento que eu gravo esse vídeo. Na verdade, não é que o preço do Bitcoin caiu, ele ficou muito mais caro na Argentina, com relação ao peso. Anteriormente, o criptodólar disparou na Argentina no âmbito das eleições que foram realizadas no último domingo. E mesmo em diversas plataformas, o Bitcoin está sendo negociado bem acima do preço do criptodólar. Apesar da vitória parcial de Massa, ele ainda vai ter que enfrentar Javier Milei no segundo turno. Nesse sentido, o ministro tem sido notícia ultimamente por sua postura a favor de uma CBDC, uma moeda digital do Banco Central, para a Argentina, e vê nessa moeda digital, uma solução potencial para a inflação que é crônica lá desde muito tempo e que assola o país. E o Juan Agustín da Teles Nogueira, que é o diretor do Banco Central, falou recentemente à mídia também sobre isso, sobre o plano urgente de implementar o peso digital, que é a CBDC da Argentina, a moeda digital do Banco Central. O peso digital, segundo Nogueira, tem uma vantagem crucial, sua rastreabilidade, característica que permitiria uma melhor fiscalização e arrecadação de impostos, algo que é essencial para equilibrar as finanças do país. Além disso, ele reforçou sua confiança de que tal inovação poderia ser um pilar para a estabilização econômica já no próximo ano. Quanto a Javier Milei, muitos dizem que ele será o novo Nayib Bukele, presidente de El Salvador, devido à sua aparente postura pró-Bitcoin. Nayib Bukele adotou o Bitcoin como moeda oficial do país algum tempo atrás, e há rumores, muitos rumores, de que Milei pode fazer o mesmo com promessas de fechamento do Banco Central argentino, apesar de vir falando muito mais na dolarização completa do país, extinguir o peso e usar só dólar, o que já acontece lá. A defesa apaixonada de Milei pela reforma econômica repercutiu numa parte significativa do eleitorado. Em agosto de 2023, Milei obteve o maior número de votos nas eleições primárias do país, muito por conta da crise econômica que assola a Argentina e que bateu uma taxa de inflação anual de quase 125% no mesmo mês, em agosto.
o nível mais elevado desde 1991. O resultado do segundo turno poderá ter impacto profundo nas políticas econômicas da Argentina e no seu papel no cenário global das criptomoedas. Investidores e entusiastas cripto em todo o mundo estão acompanhando de perto esse confronto eleitoral, antecipando suas possíveis implicações na adoção do Bitcoin e o quanto isso pode impactar no mercado cripto. Eu acredito que tem algum impacto sim. Parte da comunidade da Web3 ainda permanece um pouco cética com relação a isso. Agora é aguardar e entender o que pode acontecer e como isso deve impactar o preço do nosso ouro digital. E como já diria Júlio Cortázar, autor argentino, e a gente levanta e vai. Porque parece que chega uma hora em que não se trata mais de ainda existir alguma esperança, mas sim o de não se deixar de existir. Obrigado, pessoal, e até a próxima.